pastores e trabalhadores espirituais. Obrigado por mais uma vez podermos estar aqui em conjunto, trabalhando na seara do bem. Querida espiritualidade, peço para que possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que o André possa ser intuído na sua palestra, para poder proferir os seus ensinamentos e conhecimentos para nós. Que possamos levá-los durante a próxima semana, Senhor, buscando nos melhorar, Senhor, e nos aproximar um pouquinho mais da caridade que o Cristo nos ensina. Que o Ito possa realizar uma oração esclarecedora, que possa nos dar maior esclarecimento e compreensão sobre a palestra. Obrigada, Pai. Obrigada, Irmã Lúcia. Que assim seja. A Lei de Amor. Lázaro, Paris de 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume, de forma completa, a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompidos. Possui sensações mais instruído e purificado. Possui sentimentos no ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos. Surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos, e sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao cerco. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos que estão em casa nos assistindo. A sexolatria, como a próprio radical da palavra diz, idolatria do apetite sexual, a viciação na área genésica, ela possui muitas situações, mas para ilustrar, não podendo abarcar tudo que envolve, vou pedir permissão para contar para vocês o caso, entre os vários livros que temos à disposição na literatura espírita e fora do espiritismo também, em particular um cujo capítulo é a história de Humberto, que está no Caminheiros do Bem, livro do Espírito Jonas, psicografado pelo Zé Araújo, que é uma das histórias que mais até hoje me chamou a atenção nessa área. Mesmo tendo um outro livro volumoso, que é o Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é um livro todo voltado a essa área da sexolatria, em que aos que têm interesse aconselho a ler e a estudar essa obra, que é uma obra extremamente pesada, o Sexo e Obsessão, não é uma obra que uma pessoa, vamos dizer assim, muito presas a crenças puritanas possa lê-lo, sem se ficar estupefato com as narrações que ali constam, porque é uma obra, ao meu ver, necessária, mas bastante verossímil e com umas narrações trazendo sobre o plano espiritual, sobre as cidadelas voltadas à prática da sexolatria, à prática da luxúria, de tudo que tem de pervertido quando o ser humano se perverte, se deixa desequilibrar na área genésica, está constante ali. Mas voltando ao livro do Caminheiros do Bem, o irmão Humberto nos narra
algumas vidas já tendo a área genésica em desequilíbrio. E ele nos traz como início, não como gênese, origem dessa sexolatria, mas ela já estando presente dentro dele e aflorando através de uma prática desequilibrante no crime, o ano de 1620. Estamos lá no continente europeu, mais especificamente em Portugal, numa era, já em Portugal começa o seu declínio como império, e sendo ele, naquela vida de 1620, tendo nascido numa classe mediana, com acesso às festas próprias naquela época, se vê ele com esse apetite, essa libido desenfreada presente nele, com constantes fantasias e desejos no campo genésico, fantasias sexuais, em que por fim ele se deixa dominá-la. Não somente ele não era casado, praticando alguma infidelidade, mas sim cometendo já um crime que é na área do estupro. E ali ele começa a praticar alguns casos de estupro naquele período em que ele estava, naquela encarnação. Chegando ao ponto auge de ele, inclusive, praticar um assassinato involuntário, não premeditado, mas através da asfixia, no momento em que ele estava ali abusando de uma rapariga, em que ela pretendia gritar pedindo socorro. Claro, ele estava no anonimato naquele período. Mas, como ele deu vazão, perdendo aquela capacidade própria e vamos dizer, uma diretriz de segurança que nós possuímos, que é essa censura, porque a censura que a gente está acostumado, né, que nos taxaram como algo pernicioso na época da ditadura, mas a gente possui uma censura dentro de nós, nos nossos aparatos psíquicos, que é positiva, no estágio atual que nós estamos, nessa fase ainda muito mais primária do que mediana na nossa evolução. Uma censura de que nos coíbe de fazer atos incorretos, são as leis dos homens, os costumes, a cultura que nós nascemos e fomos criados. Todas essas diretrizes nos são positivas para coibir um mal maior. À medida que nós formos avançando na nossa liberação da consciência, nós mesmos seremos as leis, as normas que irão nos bloquear. Não precisaremos de escritos fora de nós. Nós teremos consciência do que é bom ou que não é bom para nós. E não é somente atitudes ou consequências que nos causam dano direto e imediato, mas sim aqueles danos que nós causamos aos demais. Nós teremos consciência numa evolução mais à frente que o que nós praticamos aos demais retornam para nós em determinado momento. Humberto, então, a partir do momento que começou a praticar aqueles crimes, dando vazão ao desequilíbrio emocional que já estava presente dentro dele, ele perdeu aquela censura. É mais ou menos, uma analogia muito tosca, quando nós temos medo de fazer alguma coisa. Quando, a partir do momento que conseguimos vencer aquela barreira, criamos coragem, fizemos aquilo e vimos, é fácil, e aquilo se torna algo muito natural de nós fazermos. Isso pode ser positivo, como também pode ser negativo. Em casa, o que acontece? Em todo momento que ele olhava ao seu redor, ele já começava a perder um pouco do controle. A vontade dele e aquele, vamos dizer nesse momento, aquele instinto sexual, entravam numa sintonia única. Não havia mais como saber se era instinto sexual ou era desejo psicológico. Uma coisa estava atrelada à outra para ele naquele momento. Então, para onde, como se diz popularmente, onde ele via um rabo de saia, já lhe vinha a atração sexual.
E em casa, inclusive a própria irmã começou a lhe dar apetites, lhe dar desejos. E ele tentou, inclusive, violentar a menina. Mas, naquele momento, o pai lhe pegou em flagra, na tentativa não consumada. E a família toda lhe taxou, naquela época, de louco e lhe mandaram a um manicômio. A uma instituição, na verdade, uma casa de repouso, um manicômio na época, aonde ele permaneceu por lá para os tratamentos adequados com as técnicas que existiam naquele período, métodos de tortura, vindo a falecer naquela casa de repouso, porque convivia-se com outros também alienados, dos mais diferentes matizes, sendo assassinado por um dos internos, no momento de desequilíbrio daquele interno. Desencarnado, perambulou pelo umbral, encontrou grupos afins, aonde, pelas aquelas regiões infelizes no plano espiritual, porque nós nos juntamos com aqueles que nós temos simpatia, mesmo que não conhecemos. A lei de atração, assim como o ferro é atraído pelo ímã, nós somos atraídos a outros que nos são semelhantes no pensar e no proceder. Não são uma cópia do nosso psiquismo, mas em algum ponto de conexão, nós temos alguns pontos semelhantes que nos conectam. No caso, o foco da vida dele, que ele permitiu e que ele escolheu ao mesmo tempo, e que foi induzido, a área da sexolatria, se juntou com outros sexólatras no plano espiritual. Lá perambulou por aquelas regiões, nos seus conflitos íntimos com esses demais. Novas oportunidades ele teve, 2 encarnações sucessivas lhe foi dada, aonde ele nasceu nessas 2 vidas em corpos doentes, onde teve uma vida muito curta, morte prematura, com o intuito de tentar apagar, embora que nós não percamos, ou reduzir a influência de toda aquela energia, de toda aquela cultura, de todas aquelas escolhas, de todo aquele resultado das ações que ele praticou presentes no seu psiquismo. Porque o corpo vai para o túmulo, mas a mente permanece conosco. Nós somos o que somos, aqui ou lá. Deixamos uma roupa, mas o ser continua o mesmo. Toda manhã trocamos de roupa, mas somos a mesma pessoa. A não ser, a priori, que nós resolvamos mudar o nosso comportamento. Seja através de uma escolha própria, seja por situações na vida que nos impõem reflexão. Então o intuito muitas vezes dessas vidas prematuras, curtas, é tentar dar uma distância suficiente no psiquismo humano, a fim de que na próxima existência não seja tão forte o condicionamento que nós mesmos causamos a nós. Porque é importante dizer que nós somos responsáveis. Se na presente vida temos algumas viciações, e não importa se seja na área do sexo, seja no desejo de um aparato químico, seja numa atitude comportamental de crueldade, ou de maledicência, ou de vitimização, não importa, que nós não consigamos controlar, nesse momento, ela adquiriu proporções que se tornam automáticas dentro de nós. Mas em algum momento não foi assim. Nós fomos cultivando elas. É porque nós temos a vista muito estreita. O corpo humano tem uma visão muito estreita. Mas nós sabemos que as vivências são múltiplas. E quando nós, mesmo não tendo lembrança dessas vivências variadas,
se usamos sabendo desse conhecimento, usando nossa imaginação, podemos entender que qualquer automatismo que temos na atualidade e que nós não damos conta de vencê-lo, tem ainda sua origem porque em algum momento nós o cultivamos. A vida atual é apenas a consequência, ou as situações atuais são muitas vezes consequência de atitudes conscientes que tivemos em anteriores. Na vida atual, muitas vezes, há situações que são gatilhos que desencadeiam perturbações em nós. Mas outros também sofrem as mesmas perturbações e não desenvolvem as mesmas patologias que nós temos. E aí está a questão de que a resposta está nas vidas anteriores. Porque nós, para eles muitas vezes, foi a primeira situação embaraçosa naquela temática. Para nós, é a somatória, muitas vezes a gotinha que faltava para transbordar a represa do nosso autocontrole. E aí está o caso do Humberto. Ele recebe, depois dessas duas pequenas existências físicas, agora no ano de 1705, uma nova vivência num corpo feminino, para experimentar uma nova polaridade na sua existência. Porém, novamente eu digo, nós somos o que somos, a não ser que decidamos com muita firmeza alterarmos o nosso comportamento. Nasce ele num corpo de mulher, mas com um vazio interior. Filha, agora Humberto, filha de um senhor de escravos, herda a fazenda e os devidos escravos e se torna um ser muito cruel com aquelas pessoas escravizadas, sendo atormentadas por ele, ou melhor, por ela agora, porque se sentiam vazio, não aceitavam a sua condição psíquica naquele novo corpo, porque por trás daquele ego de mulher atual havia ainda um ego mais forte masculino. Com toda uma cultura, mesmo não lembrando, através de tendências. As nossas tendências são o que nós fomos ontem. Não é preciso ir em cartomante, então. Basta olhar no espelho. Quem eu sou, quais são os meus automatismos, como eu ajo hoje, é o que você foi ontem. Claro que sabemos hoje, através dos estudos, que nós, além da roupagem física, podemos vestir uma roupagem psíquica, que nos dá uma condição de enxergar diferente. Então, ontem eu fui demasiado distante das pessoas, posso vir numa roupagem de maior afetividade, que me force, que me dê um vazio quando eu não estou junto com as pessoas, que me obrigue numa terapia positiva a ser mais social na vida atual. Mas o espírito decide o que quer fazer. Ele decide. Nós decidimos. Sempre temos o livre-arbítrio. Assim como a criança pode escolher, por mais que receba orientação, prestar atenção ou não na aula. Por melhores as didáticas que um professor possa ter, que uns pais possam orientar, a decisão final caberá àquele espírito num corpo infantil. Então, muitas vezes, agora, aquele espírito preso a uma obsessão, a conceitos, por enquanto vamos chamar de obsessão, a esse conceito, a essa obsessão na área genésica, começa a procurar, jamais deixou um homem se tocá-la na vida toda, e forçava muitas vezes os escravos, numa determinada cela, a praticarem atos
obscenos, ilícitos uns para com os outros, a fim de satisfazer o seu desequilíbrio já instalado. Veja só a que ponto podemos chegar. Estamos já falando aqui nessa história, 1, 2, 3, quarta existência. O desequilíbrio, a sexolatria ainda está presente. Fora o que eu falei anteriormente, toda a vivência no plano espiritual, que são há mais uns tantos anos. Porque o espírito não dorme. E ele não desaparece, ou não vai para o nada. O nada não existe. Os espíritos já respondem a Kardec no início do livro dos Espíritos. O que é o nada? O que é o acaso? É nada. E o nada não existe. O espírito continua a ter suas experiências, seja aqui, seja lá. Por fim, num motim, num momento de descuido dela, os escravos conseguem desarmá-la e a violentam até a morte. Desencarna em estado terrível, mas ao mesmo tempo, logo que desencarna, que se vê no plano espiritual inferior no sentido imoral, cheio de desequilíbrios, que é para onde vamos, como a historinha do ferro com o magneto. Adquire no seu corpo espiritual, denominado perispírito, a forma de um homem novamente, porque é o que sentiu a vida toda. A nossa mente, ela é um dínamo, um motor, um gerador de energias. E o corpo espiritual é algo muito plástico. Ele adquire a condição que nós somos, psicamente falando. Claro, o espírito tem sexo? Não. Não existe um espírito homem, um espírito mulher. Existe a condição evolutiva que nós, seres humanos, aqui na Terra estamos. Aonde ainda temos os rótulos, mesmo no plano espiritual, homem, mulher. Mas chega um estágio em que eles não têm. Apenas se apresentam da forma para uns de uma forma, para outros de outra forma, conforme for melhor para aquela pessoa. E aí Humberto se encontra novamente nesses agrupamentos de desequilíbrio, perambulando pelo plano espiritual, executando aquilo que sua vontade perniciosa no momento está. Avançando mais um pouco, nós vamos parar agora de Portugal, daquela região geográfica da Europa, próximo, ele reencarna novamente, o ano de 1835, Paris. Já temos as luzes da educação, seu pai é um advogado, sua mãe é uma professora, mas, mesmo tendo avançado aí 200 anos, novamente chegando à adolescência, aflorando a sua força criadora, a área genésica, se vê novamente na luta interior com as fantasias descontroladas voltadas ao desejo sexual. Novamente, ele começa em tudo ver um motivo para se sentir atraído sexualmente. Sua mãe, perspicaz, percebe essa situação e fica de olho. Aos 18 anos, infelizmente, novamente, ele faz sua primeira vítima na presente existência, em Paris, no internato de férias. Depois desta, mais 6 vítimas, até que ele é pego. Mas graças a... se é sorte ou azar, eu não sei. Graças à influência da família, que é muito benquista,
Ele não vai para a cadeia, mas sim vai novamente, como numa vivência anterior, para um internato, para um hospício, onde ele permanece 3 anos, recebendo aí as novas técnicas, muitas vezes torturantes, com choques e convulsões. Após 3 anos, ele recebe aval para passar o Natal com a família. Assim que chega ao casarão da família, ao casarão da família, nova vítima, 2, a criada e a filha da criada, e ele as mata, a fim de manter em secreto, óbvio, depois de tanta tortura não deseja voltar para o mesmo local. A família percebe, novamente, o manda para a internação, é considerado como um louco. E realmente nós, se nós pararmos para pensar, como se diz popularmente, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Muitas vezes nós temos, não só no campo sexual, mas em qualquer outra coisa, em outras ambições desmedidas, temos uma certa loucura. Mas é uma loucura diferente daquela que a gente costuma rotular, em que a pessoa está alienada da realidade. Nós estamos muito focados e conscientes do que queremos, o nosso aparato mental funciona plenamente, a ponto de nós conseguirmos arquitetar verdadeiras manobras para conseguir o que desejamos, mesmo, e aí que está a loucura, que aquele objeto de desejo será a nossa desgraça futura. Mesmo que aquele objeto de desejo seja algo material, ou uma pessoa, ou um emprego, ou seja o que for, vai causar danos a outra pessoa, vai magoar, vai humilhar. Ficamos indiferentes, alienados ao sentimento alheio. Essa alienação é uma forma de loucura, no final das contas. É loucura para quem está no plano espiritual, mais acima, olhando o que você está fazendo. Você vai ser um Humberto da vida? Quantas vidas teremos que ainda sofrer, porque é um sofrimento? Atitudes, apesar que Humberto desejava aquilo, mas o objeto de desejo dele, ao mesmo tempo, era o que lhe arremetava a todas aquelas torturas, a toda aquela solidão. E é assim conosco, em proporções menores, eu considero, de forma não tão escrachante, mas é o que sucede conosco muitas vezes. E aí Humberto vai para aquele manicômio agora, em Paris, para não sair mais. Passa a mão de um médico que, de forma cruel, lhe tortura constantemente nos sucessivos anos, pois era pai de uma das vítimas dele. Desencarna novamente, porém agora alguns espíritos tão perturbados quanto ele lhe encontram no plano espiritual, estavam à espreita dele, e lhe levam até determinada cidadela inferior, aonde é lhe dado a oportunidade, conforme o dirigente daquela cidadela infeliz, de ficar com eles, trabalhar para eles, que ele não tinha muito interesse, né? Olhava que ele teria todas os objetos de desejo dele à disposição. Isso na hora, ele já não pensa, quando escuta o que vai receber, nem lê mais as entrelinhas do contrato. Quando a gente é muito ansioso e deseja muito alguma coisa, e a pessoa fala o que nós queremos escutar, e aí nós
abraçamos aquilo e mais à frente reclamamos. Não, mas vocês não me falam. Claro que falamos. É que você não quis escutar. Era do teu interesse. E nós somos assim. Nosso interesse egoísta às vezes é tão grande que esquecemos o bom senso. E não importa o que os outros falem. Infelizmente é assim. Somente depois, com as consequências das nossas atitudes, a gente diz, que a vida nos impõe. Não, a vida não nos impõe nada que não seja escolhas de outros momentos. Vida atual ou vida passada. E aí ele se vê agora aprendendo técnicas obsessivas, participando de agrupamentos na crosta terrestre, aonde encontrava outros espíritos, só que encarnados na carne, que também desejavam a prática do crime nefasto, do estupro, aonde ele conseguia amplificar, lembram da censura que eu falei antes? Ou dar aquele empurrãozinho não tão bom, para que a pessoa criasse aquela coragem também, se podemos chamar de coragem, ou loucura, para praticar o crime. Mas não que as pessoas sejam marionetes, apenas eram simpáticas nos desejos. Mas algumas ficavam no desequilíbrio mental. E com a participação desses espíritos, muitas vezes, se viam então com uma amplificação desses desejos a ponto de executá-lo. Ali permaneceu por um tempo, mas à medida que os resgates coletivos aconteciam para aqueles espíritos perturbados, em determinado momento ele se vê inconsciente. Lembra de uma luz e adormece. Para reencarnar novamente agora no Brasil, uma família pobre, 1878. Família pobre, enorme, muitos filhos. Naquela época, sabe, que não se tinha a educação obrigatória que se tem hoje. Jogado, aprendendo a se virar, a malandragem. Chega a adolescência novamente, olha só. Estamos há 300 anos nessa novela, vale a pena ver de novo. Se vê novamente, agora praticando pequenos delitos a fim de ter dinheiro para sair com as prostitutas. Quando chega, por fim, aos 18 anos novamente, nós temos um mecanismo psico-inconsciente interessantíssimo. Nós vemos isso muitas vezes. E é benéfico, porque nós temos que sofrer as consequências dos nossos atos, por pior que sejam. Ninguém está castigando. Papai do céu não é um ser de barba que castiga. É uma lei, é uma consequência. É como você subir num galho seco e não querer se espatifar no chão. Não tem como. Vai quebrar o galho, vai cair no chão. Não tem, não vai levitar no ar, não tem isso. É uma analogia tosca, mas dá para entender o conjunto da coisa. Com 18 anos, como em outras vivências que ele começou a cometer crimes, lhe surge o ímpeto, a tendência violenta novamente da prática do crime. Claro que temos que considerar também que junto a ele temos a simpatia fluídica com espíritos tão animalescos no estado interior quanto ele, que se dão as mãos nos interesses mesquinhos nefastos. Assim como às vezes tem pessoas que de bem aos 30 anos sentem uma tendência enorme ao suicídio. E aí nós vemos informações que essa pessoa aos 30 anos em vida, não necessariamente já anterior, mas em outra, praticou o crime do suicídio. Mas que bom que isso fica resguardado no psiquismo até esse período.
tem a chance de se fortalecer emocionalmente, intelectualmente, para vencer. Aos 18 anos, novamente, comete mais um estupro. E agora, como ele, naquela ambiente, ele adquiriu certas malandragens no roubo, ele permanece 7 anos sem ser pego pela polícia, no anonimato. 7 anos. Uma das piores, em termos de quantidade, uma das piores vivências dele. Foram em torno de 40 agressões sexuais que ele cometeu. Por fim, foi pego no flagra por um pai que lhe matou com 50 facadas. Novamente desencarna em estado terrível. Fica 20 anos sendo perseguido por algumas das suas vítimas que não lhe perdoavam. Também num estado de penúria espiritual. Mas quem há de julgar? E quem há de julgar ele também? Porque é muita coisa por trás. Reencarna uma vida prematura novamente no Brasil, porque está agora nesse ambiente fluídico. E aos 2 anos morre tragicamente, estuprado e morto. Agora pense nas todas as vidas anteriores que ele teve. Tudo é uma consequência, é um quebra-cabeça. Claro que é terrível. Jesus mesmo falou, olho por olho, dente por dente. Não, dá outra face. O que ele quis dizer? Ai daquele que for motivo de escândalo. O escândalo é necessário. O que ele quis dizer? Lei de causa e reação. O escândalo é necessário porque vai acontecer enquanto o ser humano for escandaloso. É uma reação. Mas aquele ai de quem for o motivo, que está apegado, preso à inferioridade, da raiva, do ódio, do rancor, porque faz mal para si mesmo, no final das contas. Muitos casos de supradores, ao serem analisados pela ciência atual, que não considera a reencarnação, mesmo assim, na vida presente se vê que foram abusados sexualmente na infância. Em muitos casos. Não é uma totalidade, mas sim, em muitos casos. Não faz muito tempo, alguns anos, eu me recordo de uma menina em Itajaí, prostituta, foi desmantelada e foi preso. Uma menina. Estava dentro de um bordel. Uma criança. E a mãe também era dama da noite. Então eu lembro que que mãe é essa? Como é que pode uma mãe colocar a filha em tal situação? Uma criança perturbada, mãe. Conceitos perturbadores cultivada. E todo mundo, eu lembro perdão da expressão, metia o pau, falava coisas horrorosas a respeito dela. Natural, nós ficamos escandalizados que fazia isso com uma criança. Mas aí eu perguntava, porque eu tinha visto a matéria completa. Sabe quem era o dono do bordel? O avô. O pai da mãe. Então, onde foi criado essa mãe quando na infância? Tudo é uma consequência de uma coisa da outra, mas nós somos muito pródigos em criticar o outro. Claro que isto não estou falando que não deva ser punido o ato. Há pessoas que não têm condições realmente de se voltar a um convívio comum em sociedade. Talvez hoje, com as técnicas terapêuticas que temos, quem sabe, mas o que se vê na prática? Quais são os nossos presídios? É só pegar no Google, botar lá imagens, presídios, e olhar para dentro de um presídio e você vê o que tem lá. Aquilo, tem pessoas que não são capazes de fazer isso com animais, que se faz em presídios.
Ah, mas nós vamos gastar dinheiro com essa corja, com esses bandidos. Caramba, mas o cara entra lá e sai pior do que quando entrou, quando ele sai. Quem sofre as consequências no final somos nós. Será que seria dinheiro tão perdido assim? Eu penso que não. Você, além de ser moralmente muito mais elevado, como é que uma sociedade quer paz mundial se não tenta resolver a causa, a gênese da violência? Em todos os sentidos. Então nós vemos o irmão Humberto aqui desencarnar novamente. E nesse desencarne agora, como vítima, uma vítima relativa, podemos dizer assim, mas agora como vítima, ele finalmente ele tem o auxílio, o resgate de espíritos mais elevados e é direcionado a uma escola, um educandário, no pouso dos aflitos. Fica 10 anos em tratamento. Não são suficientes. Que coisa, né? Foge para a crosta terrestre, aonde já tendo aqueles conhecimentos de técnicas obsessivas, procura outros estupradores vivos em que ele possa ficar junto. Fica tão imantado, tão ligado fluidificamente com um determinado criminoso, que quando esse criminoso é pego num cerco da polícia e recebe alvejada de tiros, ele sente os tiros também. Cai o corpo de carne daquele criminoso no chão, morto, cai o perispírito do Humberto do outro lado, sentindo-se morto também. É engraçado se não fosse trágico. Nova encarnação. Brasil de novo. Numa classe já mais, numa família mais abastada. A mãe cedo, tem espíritos que gostam de nós, né? Olha, o amor realmente que o Ito leu ali é uma coisa incrível, né? Olha, tem que gostar muito realmente. Percebe as tendências do filho. Começa a levá-lo num psicólogo. Gasta horrores e todas as suas economias, a família, no tratamento. Isso consegue aplacar muito. Toda semana o jovem Humberto vai ao psicólogo falar, externar as suas fantasias ignóbeis e horrorosas que lhe vêm em sonhos na mente. Fruto destes quase 300, quase 400 anos de desequilíbrio no campo sexual. Infelizmente, ainda as tendências estavam dentro dele, muito fortes. Ao chegar aos 18 anos, por ali, a primeira namorada, na primeira semana, não resiste. Pratica o ato violento novamente. E sente uma vontade imensa quando vê a namorada ao chão de matá-la também. São as tendências. Mas alguma coisa, ao escutar a jovem chorar, falar que lhe perdoava, que lhe amava, não consegue executar o assassinato. Permanecem juntos. Um ano depois casam-se. Ele se forma em direito, mas ainda sente as tendências dentro dele. Família com a esposa, muitas vezes procurava bordéis a fim de satisfazer aquele apetite insaciável que ele tinha, descontrolado, com a intenção até de poupar a esposa de desejos e fantasias inarráveis. Olhava às vezes em determinados tribunas na qual participava, em certos trabalhos educatícios, que não
condizia o pensamento do apetite sexual naquele momento, mas passava às vezes a fantasiar, desejar a secretária, a juíza e não sei mais o quem, mais quem, mais quem. E assim é quando a gente começa a perder o controle da nossa vontade. O ambiente não é propício, nem é adequado, mas quando você vê não consegue controlar, lhe surge na mente de forma automática aqueles pensamentos. E você, não, isso, agora não, que isso? São os automatismos que nós temos, os conceitos cristalizados que vêm à tona, que criam, de certa forma, uma vida relativa. Não é uma vida, é como se fosse um robô. Não tem um robô que hoje nós podemos programar, vai para lá e vem para cá, faz sozinho. Uma gravação automática, que quanto mais nós vamos alimentando, ou seja, botando o robozinho na tomada e dando energia, nunca acaba a bateria. E volta e meia e volta. E a gente não consegue controlar. Mas é somente quando já estava bastante reduzido em relação ao que era nos séculos anteriores. A sexolatria do Humberto. Mas só quando a única filha, 10 anos, é morta num crime de estupro, que aquela energia, que na verdade a energia ainda é apenas o efeito de conceitos, que nós em algum momento cultivamos dentro de nós, e isso em toda viciação, seja viciação intensa ou ainda muito acanhada, seja no falar, no pensar, no comportamento, seja álcool, droga, seja sexo, seja fofoca, seja o que for, começou em algum momento a sua origem, a sua gênese, num conceito que nós criamos dentro de nós, e a mídia vai colocando isso muito, que a mulher tem que ter o corpo sarado e bonitão, que todo homem quer, que se não tiver isso, você não, meu Deus, você está fora. Mas aí a gente vê em alguns casos o desequilíbrio completo. A moça, tudo bem que não tem um peito pequeno, quer botar silicone para se sentir mais atraente. Tudo bem. Nós temos livre escolha. Mas aí nós vemos casos extremos, como pessoas que botam 1,5, 2 e nunca estão satisfeitas. Ficam desproporcionais, aberrantes e acham que ainda que não é o suficiente. Homens, hoje, que colocam produtos químicos a fim de ter hormônios de crescimento para ficar com musculaturas exorbitantes, fora do padrão. Mas qual é o padrão, né? Mas fora do natural. E olham para si no espelho e ainda não é suficiente. Ou seja, um desequilíbrio constante, enorme. Mas apenas é a exteriorização daquilo que nós já temos. Veja, recentemente, uma estagiária no parlamento sueco, se eu não me falha a memória, eu confundo muito às vezes o sueco com a Suíça, porque são palavras semelhantes. Porque agora, como é que se diz aquela fotografia que se tira de si? Selfie, pois é. Tirou um selfie. Tem gente tirando selfie depois do rally rola e outras coisas. Virou tirando dentro do parlamento na hora do seu intervalo, sem roupa, botando na internet. Ele falou, não, mas eu não cometi nenhuma impropriedade administrativa. Ou seja, as pessoas perdem a noção da realidade das coisas. E nós temos uma doença social. Isso é uma doença social e na qual nós contribuímos de alguma forma. Porque nós estamos também doentes. Assimilamos esse conceito. Os programas mais vistos no mundo na atualidade são os reality shows. Mas o último que teve na Rede Globo foi o auge da promiscuidade. Mas a Fazenda da Record fica atrás, aquele que tinha no SBT de famosos fica atrás das baixarias. Mas nós gostamos disso.
corremos para casa na hora que vai começar para ligar a TV e ver, curiosos sobre isso. É o que nós nos afinizamos. Essa é a realidade. E eu duvido que alguém aqui nunca tenha visto e se interessado em ver. Então nós temos conexões com esse tipo de comportamento. Se aquilo não nos choca, se aquilo não nos desagrada, então nós gostamos. Talvez enjoamos em determinado momento e em outro momento temos interesse de ver alguma coisa. Nós, dentro de nós, somos assim. Essa é a realidade. E aí queremos que o mundo seja lindo e maravilhoso. Não vai ser, enquanto nós não nos modificarmos. A sociedade são pessoas, e as pessoas somos nós. E quando ele sofreu pela primeira vez, o Humberto sentiu na pele o que ele causou em vários pais. Nesses 400 anos, ele nunca havia constituído uma família, se vocês pararem para analisar. Ele nunca teve afeição, porque para ele, o ser humano era apenas um objeto de uso. Mas com a família, a criança passou a ter afeição. Com a mulher, o ato sexual se relacionou com convívio. Mas nós temos que estar atentos, porque muitas vezes, quando nós não estamos bem conosco, e porque a mídia nos coloca isso, de que para ser feliz tem que durar muito tempo a relação íntima. Então tem aparato para tudo hoje em dia, né? Para ficar ali, meia hora, né? Mas qual é o tempo de um orgasmo? Já pararam para pensar? Quanto tempo dura o orgasmo? Segundos? Minutos, talvez? Por causa de segundos e minutos, nós trocamos a nossa paz de espírito. Por causa de segundos, nós abandonamos uma família porque ficamos loucos. Porque achamos que agora precisamos daquele objeto. Porque tem outra pessoa que tem uma atração física mais interessante para nós. Mas ambos vão envelhecer. O trio vai envelhecer. Todos vamos desencarnar. São segundos. Não vale a pena. Um trabalho todo de uma vida, você está aqui sentado agora. Perdeu agora 1 hora escutando o André. Aí para, de repente, por causa de segundos, botar tudo que você aprendeu agora a perder. Perdeu tempo. Não vale a pena. São segundos. Ou a pessoa eu vou viver a vida, eu tenho vários relacionamentos. Não deu certo, mas eu procuro experienciar de tudo. Caramba, a pessoa agora, os outros são prato de comida que dá para experimentar tudo agora, é cardápio. Acha que pela quantidade vai encontrar o grande amor da sua vida. Nunca vai encontrar o amor verdadeiro da sua vida. Porque vivem em relações super rápidas. Então, com a primeira discussão, esse não ama. Quem me ama gosta do jeito que eu sou. É muito bonito de dizer, mas é coisa de criança. Quem fala isso? Vai me amar como... Tá, mas então você não ama o outro pelo jeito que ele é? Vai te amar como... Tá, você é uma pessoa muito chata, então não vai mudar nada. Não vai achar ninguém vai te suportar. Porque eu quero encontrar alguém que se afinize com o meu jeito de ser. Ai, que maravilha. Como a gente tem frases bonitas de efeito para dizer, né, para as coisas. Nunca vai encontrar, porque na verdade o que você quer é encontrar alguém que faça tudo o que você quer, que abra mão de tudo o que ela faz, sem você precisar mudar nada do que você faz ou abrir mão de qualquer coisa. Você quer um espelho, você quer um fantoche,
para estar junto de você. E as pessoas são independentes uma das outras. Cada uma tem o seu jeito de ser. Claro, nós vamos encontrar pessoas que temos afinidades em comuns, mas nunca podemos exigir do outro, não é uma propriedade. Pedir para que o outro se anule e você não vai se anular em nada? Você quer que o outro faça tudo o que você quer que seja feito. Tá, você não pode fazer nada que o outro? Isso não existe, isso não é um casal. E independente se é hétero ou homossexual. Porque as pessoas agora... Eu vi umas besteiras falando de homossexualismo. Caramba, vocês viram agora, trata-se de um psiquismo. A pessoa está numa polaridade diferente. A grande questão é respeito para com o outro. Nós temos o hétero promíscuo e o homossexual promíscuo. São atitudes perturbadoras. Independente da orientação sexual, respeito as outras pessoas merecem. Você não gosta daquela pessoa, você tem o direito, não é até que a morte vos separe, termina. Mas agora também tem que se analisar. Será que você não está sendo egoísta, não está sendo ditador? Você está querendo... aquela pessoa não me obedece, não faz o que eu quero. Tá aí, não me obedece, não faz o que eu quero. Ela não é obrigada a fazer isso. É bom senso, não existe regra, não existe rótulo, não existe uma roupagem. Eu tentei de tudo, agora não dá. Então, larga o osso. Tudo bem, não é pecado, não existe pecado. É melhor que viver uma vida falsa, em que você já não suporta a pessoa, mas fica tendo relações com ela, apenas se concentrando no objeto sexual, no corpo. Mas sem gostar da pessoa, aí você está criando um problema futuro para você. Não no presente de vida, talvez, mas está separando afeição de sexo. E é esse conceito que nos leva a perturbações futuras. Não, é uma coisa só. O sexo é uma necessidade básica, porém não é primordial. E a gente transformou em algo primordial nas nossas vidas. Não é nem uma necessidade primordial, eu diria, hoje em dia. Trata-se do efeito de um convívio afetivo entre casais. Só. E é isso. E aí o Humberto, quando faleceu a sua filha, começou a estudar vários casos de estupro, criou uma ONG voltada à assistência às vítimas, tanto na área psicológica quanto na jurídica. Conheceu a fé espírita, compreendeu um sentido maior na vida, da necessidade de se trabalhar para um bem coletivo, e terminou a sua vida, finalmente, vencendo um dos seus pontos mais negativos, mas o mais importante naquele momento para ele. Vocês podem ler O Caminheiros do Bem, para relembrar essa história. Sexo e Obsessão é um livro, mas é um livro bastante pesado, mas é fantástico, que narra casos variados. Desejo a todos uma ótima semana, que possamos refletir e viver, porque acima de tudo o amor, como Ito leu lá no início da palestra, o amor é a meta maior, e amor sempre é respeito. Muita paz a todos. Obrigada, André, pela palestra. Ele falou do Caminheiros do Bem, falou de Amor e Obsessão, mas ele não falou do livro que o André mesmo escreveu, que é Enfrentando a Sexualidade. É verdade. Que a gente tem disponível no site, na loja virtual e na lojinha também. Então, se alguém quiser mais se aprofundar no assunto, conhecer um pouco mais sobre a sexolatria, sobre a história do Humberto, Caminheiros do Bem tem outras histórias também, né, André? Tem, variadas. Então, se alguém quiser um pouquinho mais de informação, está disponível ali na lojinha, é só procurar a Pauline. Ou não quer comprar agora, compra pelo site, também não tem problema. O pessoal que está em casa também fica a dica.
Eu queria dar uma parte só, que eu deixei para falar no final, o caso da Suelen, que ela vai fazer esse transplante, né? Talvez não saiba por que estão arrecadando dinheiro para ela, né? Ela poderia fazer pelo SUS, porém, o tempo de espera da fila do SUS está acima de 6 meses no momento. E o médico falou que ela não tem esse tempo. Então, quem puder contribuir, a gente agradeceria muito, até me emociona agora. Eles precisam de 30 mil reais para fazer esse transplante. E ela tem que fazer nos próximos 2 a 3 meses, no máximo. Então, assim, eu peço que a comunidade, se puder realmente contribuir, R$5, gente. Muitas vezes se gasta o quê? É um pão do dia, né? Mas tem gente que gasta até com um salgadinho, com, sei lá, uma cerveja entre os amigos. 5 não é nada, e a gente não pede mais que isso. Mas se todos fizerem, a somatória vai contribuir muito. Quem de repente tem mais amigos fora daqui, que queira levar numa rifa, são 20, né? 20 bilhetinhos, e puder fazê-lo, esse é o momento da gente poder se irmanar e ajudar, tá? E vamos para o fórum, tá? Ciência, saúde e espiritualidade. Tudo que a gente precisa para isso aqui e para muitas outras coisas, tá? Vamos aproveitar, vamos nos ajudar e ajudar a contribuir com um mundo melhor, ok? Além do fórum, a CEIU quer convidar os frequentadores, o pessoal que está em casa também, que mora em Blumenau, nas redondezas, para prestigiar a palestra que a gente vai ter na FEC de Caridade, na quinta-feira, às 8 horas. Então, vai um dos nossos trabalhadores dar uma palestra lá e a gente convida todos vocês. Para quem não puder vir na quarta-feira ou no próximo domingo, FEC de Caridade fica ali na rua Araranguá. É isso, né, André? FEC de Caridade né? Fica na rua Araranguá e a gente estende esse convite a todos. É um dos nossos palestrantes bem querido aqui da casa que vai estar lá. E a gente conta com vocês também para mais essa parceria. Então, lembrando da sala de passe, quem chegou um pouquinho atrasado e tomou aquela bebidinha hoje, que não entra na nossa salinha de passe, para que a gente já possa mantê-la preparada para o próximo dia de tratamento, que é amanhã. Então, agora a gente vai nos silenciar novamente para ouvir a oração que o André vai proferir, finalizando a primeira parte dos nossos trabalhos. Deus, inteligência suprema, Pai de todos nós, Jesus, Mestre e amigo, que Tua misericórdia esteja conosco, nos esclarece, nos intui, nos ilumina, Senhor, para o bom combate. Que saibamos aproveitar essa vida que nos dá, aproveitar as oportunidades da família que nos encontramos. Que sejamos fortes, sejamos a fortaleza do bem. Que sejamos, Senhor, dentro das nossas limitações, eu sei, Teus mensageiros de luz, praticando o ato bom e amigo, renovando o nosso coração, lutando contra as nossas mazelas, vencendo o egoísmo e orgulho que impera dentro de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores do que ontem. Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser aqueles que hão de Te seguir. Senhor, Jesus, não nos desampara. Perdoa-nos a fraqueza, os momentos em que pendemos para lados de desengano. Mas nesse instante, Senhor, na lucidez que nos encontramos, eu quero ser aquele que há de Te seguir. Senhor, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado. Que assim seja.